O transtorno do espectro autista é mais comum do que muitos imaginam. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que pelo menos 1 em cada 100 pessoas tenha esse diagnóstico, podendo ser ainda mais frequente. No entanto, apesar de todas essas pessoas serem categorizadas sob o mesmo rótulo, trata-se de um grupo muito diversificado. Autistas podem ter características muito diferentes. Uma pessoa pode ser uma mulher branca de meia-idade que se comunica através de um iPad e gestos, vivendo em uma casa com cuidados 24 horas por dia. Outra pode ser um homem negro mais velho, casado, que trabalha em um museu impressionando as pessoas com seu vasto conhecimento sobre um tema específico. Já outra pessoa pode ser uma menina vietnamita que anda nas pontas dos pés e brinca sozinha todos os dias durante o recreio. Mesmo que você não seja autista, pode se identificar com algumas dessas descrições. E se for autista, talvez não se identifique com nenhuma delas. Isso acontece porque o autismo não é uma condição única, mas sim um espectro que afeta as pessoas de maneiras variadas. Nos últimos anos, os critérios para diagnóstico do TEA evoluíram, influenciando o entendimento da condição. A ideia de autismo como um espectro é relativamente nova. Quando o termo foi inicialmente usado nos anos 1940, a condição era descrita como um transtorno raro, aplicado a indivíduos que tinham sensibilidade extrema a estímulos, evitavam contato social como abraços e olhares e demonstravam comportamentos repetitivos. Alguns autistas ainda se identificam com esses critérios, mas desde então, a definição se expandiu para incluir uma variedade maior de características. Em 1994, a 4ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-4 introduziu diagnósticos como a Síndrome de Asperger e outros transtornos invasivos do desenvolvimento, criando distinções dentro do espectro. No entanto, em 2013, o DSM-5 unificou essas categorias em um único diagnóstico: transtorno do espectro autista. Essa mudança refletiu o entendimento de que as diferentes manifestações do autismo estão conectadas por características comuns. Mas ainda assim, o termo espectro é interpretado de maneiras diversas. Alguns pesquisadores consideram o espectro como uma escala de funcionalidade, baseada na independência para realizar atividades diárias. Outros preferem uma visão mais neutra, como um espectro de cores, onde diferentes traços não são melhores ou piores, apenas distintos. Existem bases biológicas que sustentam o conceito de espectro. Estudos genéticos têm mostrado que certas mudanças no DNA, como deleções e duplicações de genes, podem estar ligadas ao TA. No entanto, o autismo não é causado por um único gene específico, como acontece em condições como a anemia falciforme. Mesmo entre autistas, apenas cerca de 10% apresentam mudanças genéticas clinicamente relevantes, com uma grande diversidade dessas alterações. Essas mudanças genéticas podem ser herdadas ou adquiridas ao longo da vida. Alterações epigenéticas que ocorrem quando o ambiente ou experiências de vida modificam a maneira como o corpo lê os genes também têm sido associadas ao TEA. Um estudo de 2019 encontrou 111 locais genéticos com metilação alterada em cérebros de autistas, sugerindo que esses fatores podem desempenhar um papel na manifestação dos sintomas. Embora a ciência tenha avançado, ainda não existe uma explicação definitiva para as causas do TEA. Estudos indicam que a idade paterna avançada ou a presença de doenças autoimunes durante a gravidez podem aumentar as chances de um diagnóstico de autismo. No entanto, esses fatores são apenas parte de um quadro muito mais complexo. O diagnóstico de TEA também se tornou mais abrangente. Embora o autismo tenha sido historicamente mais diagnosticado em crianças brancas, estudos recentes sugerem que, ao ajustar os dados para fatores socioeconômicos, a prevalência em outras populações é semelhante ou até maior. Além disso, o TEA afeta pessoas de todos os sexos e inclui desde indivíduos não verbais até pessoas extremamente verbais. Quando se fala em comunicação, há uma diferença fundamental entre autistas e não autistas. Estudos indicam que autistas se comunicam tão bem entre si quanto os neurotípicos, mas a comunicação entre os dois grupos tende a apresentar mais falhas, sugerindo uma diferença de estilo em vez de um déficit. Porém, essa conclusão se aplica mais a autistas verbais e com QI médio, sendo menos relevante para quem é não verbal ou tem outros desafios. Além disso, o autismo pode vir acompanhado de habilidades únicas. Aproximadamente 10% dos autistas têm síndrome de Savant,
uma condição em que demonstram habilidades excepcionais, como memória prodigiosa ou habilidades musicais, embora a maioria dos autistas não apresente esse traço. O diagnóstico do TEA é geralmente feito por meio de avaliações que analisam a comunicação, comportamento e interesses repetitivos. Para crianças, os questionários são preenchidos por pais ou cuidadores, enquanto para adultos pode ser um processo de autoavaliação. Uma vez diagnosticado, o autista pode ser conectado a recursos como terapia comportamental, fisioterapia e tecnologias assistivas. As intervenções comportamentais, como a análise do comportamento aplicada, ABA, têm gerado debates. Embora seja a abordagem mais aceita, muitos a criticam por tentar suprimir traços autistas em vez de acomodá-los. A ABA tradicional exigia longas horas de terapia semanal, mas estudos recentes indicam que intervenções menos intensivas podem ser igualmente eficazes, especialmente se iniciadas cedo. No entanto, é importante lembrar que o autismo não é algo que pode ser curado. Muitas pessoas autistas, especialmente as que se identificam como neurodivergentes, veem o autismo como uma parte essencial de quem são, não como uma condição a ser tratada. O objetivo das intervenções não deve ser apagar a identidade autista, mas sim ajudar as pessoas a viverem de maneira mais confortável em um mundo que nem sempre é adaptado às suas necessidades. Um aspecto importante na compreensão do autismo é a forma como ele é percebido ao longo da vida. O autismo não desaparece com a idade. Ele acompanha a pessoa por toda a vida, moldando suas experiências e interações com o mundo. No entanto, o que muda com o tempo são as estratégias e habilidades que os autistas desenvolvem para lidar com diferentes desafios. Isso pode envolver aprender a identificar gatilhos sensoriais, adotar técnicas de regulação emocional ou encontrar comunidades que ofereçam suporte e compreensão. Nos últimos anos, movimentos de autodefensores têm ganhado força, promovendo a ideia de neurodiversidade. Esse conceito sustenta que condições como o autismo não devem ser vistas como anormalidades ou defeitos, mas como variações naturais da cognição humana. Dessa forma, a sociedade deveria focar em criar ambientes mais inclusivos e adaptados, em vez de tentar normalizar os autistas. Essa mudança de paradigma também tem impulsionado novas abordagens na educação e no mercado de trabalho, com iniciativas voltadas para aproveitar as habilidades únicas de pessoas neurodivergentes. No contexto educacional, a inclusão é um desafio, mas também uma necessidade. Programas especializados e estratégias pedagógicas adaptadas são essenciais para garantir que autistas tenham acesso a uma educação de qualidade. Isso inclui desde adaptações físicas, como a criação de espaços sensorialmente seguros, até práticas pedagógicas que valorizem o aprendizado através de interesses especiais e métodos alternativos de comunicação. Quando se trata de emprego, o mercado de trabalho ainda apresenta barreiras significativas para pessoas autistas. Mesmo entre aqueles com alto nível de qualificação, as taxas de desemprego ou subemprego são muito altas. Empresas que investem em programas de diversidade neurodivergente estão começando a mudar essa realidade. Gigantes da tecnologia e outras indústrias vêm implementando processos seletivos e ambientes de trabalho mais acolhedores, percebendo que autistas frequentemente têm habilidades de concentração, atenção aos detalhes e pensamento analítico que podem trazer grandes benefícios. Por outro lado, os desafios para quem tem um nível mais alto de suporte continuam sendo significativos. Para aqueles que não conseguem se comunicar verbalmente ou têm necessidades complexas, é crucial que as políticas públicas ofereçam recursos de assistência de longo prazo. Esses recursos incluem desde programas de residência e apoio familiar, até acessos à saúde mental e programas de desenvolvimento de habilidades para uma vida independente. É importante lembrar que cada pessoa autista é única e sua experiência com o autismo é individual. As narrativas e vivências de autistas de diferentes contextos culturais, sociais e econômicos também devem ser levadas em consideração ao se discutir o espectro do autismo. O que pode ser um desafio para uma pessoa pode não ser para outra. Por isso, ouvir as vozes dos próprios autistas é fundamental para entender e respeitar a diversidade dentro do espectro. Por fim, é essencial que a sociedade continue a evoluir na forma como compreende e acolhe o autismo. Educação, empatia e inclusão são os pilares para um futuro mais justo para todos, independentemente de onde cada um se encontre no espectro.
Se gostou deste conteúdo e quer saber mais sobre temas como este, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos.